Olá, todo mundo! Eu sou Vivi da Viola Eu sou Cláudia Reis. e hoje a gente tem uma convidada jornalista aqui embaixo. Você já vai conhecer daqui a pouquinho, porque eu vou mostrar para você quem é essa convidada. Vivi Urbano, musicoterapia no Brasil. Opa, vamos lá! Vivi Urbano, E aí, pessoal, tudo bem? Então, Olá, nós temos hoje aqui a jornalista Adriana Buarque, ela é do canal. Conta pra gente, Adriana, você está escrevendo? olá, gente, boa tarde. Eu estou escrevendo para o site Instituto Mulheres Jornalistas, um site independente, e está sendo muito bom escrever para lá, porque depois de 20 anos afastada do jornalismo, atuando na área acadêmica, eu pude voltar e desenvolver matérias, então voltar para a mídia no momento que a gente está com redes sociais tem sido bastante gratificante, né? Enfim, estamos de volta. Muito bem. A Adriana é jornalista, tradutora, educadora, formada em jornalismo. Tem tradução, depois formou em tradução e interpretação, especialização em política internacional, mestrado em ciências da religião. Currículo grande, Exato. parabéns. Aham. E vamos lá, né, Claudinha? Vamos Vamos lá. começando aqui. A É, Adriana, ela chegou a outra entrar em jornalista aqui do contato. lado, Cláudia, A Adriana entrou em contato com a musicoterapia a partir da Vivi, né, Adri? foi. Exatamente. Eu estava escrevendo uma matéria sobre senioridade e eu conheço a Vivi há muito tempo, né? Conversa vai, conversa vem. Ela me falou do trabalho que ela desenvolve com musicoterapia e arte-terapia. Trabalho muito bonito, né? Então, a gente conversou a respeito e aí ela me convidou, né, para esse bate-papo com você e falou um pouco do trabalho dela, né? Que já que ela é musicista, então, assim, o desenvolvimento da trajetória dela, enfim, bastante interessante. Eu não conhecia a área dela, né? E foi um aprendizado. E o que mais te chamou a atenção, assim, Adriana, da musicoterapia? Então, Cláudia, assim, além de ser um assunto novo para mim, né? Eu acredito também para a maioria dos leitores do texto, a musicoterapia, como o próprio nome diz, né? Um tratamento por intermédio da música. Ela, digamos assim, é uma cura, né, para o paciente por intermédio do som. Então, às vezes a gente não tem ideia de como a música interfere nas nossas emoções, né? Então, por exemplo, se você vai a um concerto na Sala São Paulo, ou se você vai a um show de rock, né? Tudo aquilo estabelece uma identidade com o público, óbvio, né? E às vezes, quando você está num tratamento, a Vivi falou, né? O paciente ele deita, ele ouve a música e isso atinge o cérebro, né? O inconsciente. E a forma como a música atinge as emoções pode ser, digamos assim, pode curar uma enfermidade. E, para quem está de fora, não tem ideia como isso pode ser terapêutico. E isso chamou a minha atenção. Eu não tinha, eu não tinha noção da dimensão de como isso podia atingir, né, um ser humano. E a Vivi me chamou a atenção a respeito disso. Para mim foi uma novidade assim incrível. A gente estava tendo aula ontem, eu e a Vivi, com o professor Diego Sim, Diego Shapira, que Shapira. é argentino, né? É criador da musicoterapia plurimodal.
E eu estava lendo textos dele antes e ele fala assim que a gente está imerso no mundo da música, né? Total. Como que a gente não exploraria em terapia o nosso universo musical, né? Se ele está tão entranhado, faz tão parte da gente, né? Tu estavas falando antes que tu tá no home office e tá sempre ouvindo música. Que tipo de música tu ouve? Então, eu ouço muito a Rádio Eldorado daqui de São Paulo, né? E a Rádio Eldorado tem um repertório bastante variado de Eclético. MPB, exatamente, É uma bastante MPB que é um eclético. pouquinho mais, ela puxa mais para bossa nova, né? Exatamente. Jazz, né? Então, Isso. assim, é bem eclético, tem uma curadoria muito boa. Então, eu ouço bastante a Rádio Eldorado, mas assim, quanto a gosto musical, eu gosto bastante de música erudita, eu gosto de blues, né? Eu gosto de música dos anos 70, 80, né? Então, essas músicas eu me identifico com elas. Mas para mim música é fundamental, quer dizer, não tem, eu acredito, e aí não tem nenhuma base científica, eu acredito que nós somos seres musicais, né? Ó, Desde a nossa voz até aquilo que a gente emana, sem a gente saber, né? O movimento, às vezes um movimento suave, um movimento brusco, né? A gente carrega a música dentro da gente. Então, eu acredito que vocês que lidam, né? Você, Cláudia, jornalista e musicista, Vivi, musicista, então vocês têm isso muito entranhado em vocês, né? Eu acredito Eu, que. na verdade, eu não sou musicista, eu sou só musicoterapeuta. A Vivi é. Tá, entendi. eu sou musicista. Uhum. E uma pergunta que eu ia te fazer que tem a ver assim com o que a gente vivencia na musicoterapia, estuda, né? Tu consegues escrever enquanto tu tá ouvindo música com letra, assim, não te atrapalha? Olha, eu acho que meu cérebro está condicionado. É óbvio que eu não coloco um som alto, né? Eu coloco um som um pouco mais baixo, tal, mas eu consigo separar uma coisa da outra, né? Uhum. Porque não sei se é porque eu já estou acostumada com o repertório, enfim, mas não me atrapalha. Eu consigo me concentrar. Eu te É, pergunto até porque tem, às vezes, tem uma ideia geral assim de que existem músicas para tais coisas, né? Tais atividades, né? A ó, música para se concentrar é uma música mais calminha, instrumental. A música para fazer exercício é aquela batida, sabe? E a meu gente vê aluno só que dorme com heavy cada metal, Cláudia. quem? Meu aluno só dorme com heavy metal. Oh, Então a gente percebe que cada pessoa vai ter um som que tem a ver com o momento dela, ou que tem a ver com o ritmo dela, né? E como a Vivi falou, né? O aluno dela só dorme com heavy metal. Eu editei, organizei um livro de musicoterapia com um professor nosso, que é o Gustavo Gatino, né? Ele lá na Dinamarca e eu aqui no Brasil, cada um fazendo as mesmas coisas, né? uhum. Revisando o mesmo conteúdo, eu escutando mantras. E ele escutando heavy metal também, né? Então, quer dizer, talvez não tenha, né, o que que é esta música é para, né? Vai da Uhum. pessoa, né? Agora, Sim. eu tenho problemas, assim, se eu vou escrever, muitas vezes eu não consigo escutar música com letra, Tá. porque senão eu Ah, paro e porque fico te tira cantando. atenção. Tira a Uhum. atenção da Cláudia. A Adriana ia gostar de ler um livro, Cláudia, chamado Homem, o Músico. Chama Victor Hum, Zuckerkandl. Eu vou mandar para você, eu tenho aqui. Me tá. lembra que eu te mando. Você ia gostar bastante. Tem muito a ver com o que ela falou. Muito a ver com isso de eu acredito ser um homem musical. O homem ser um ser musical. Eu Uhum. falei, nossa, ela leu Zuckerkandl. E eu Com acho que certeza tem muito parecido. as linhas que se cruzam nesses conceitos, né? Nordov Robbins, quando fala da Music Child, o Aging, quando fala do ser na música, O ser né? na música. Aham. Né? Que fala muito dessa coisa de a gente tem uma musicalidade inata dentro da gente
E, inclusive, isso aí o Diego Shapira, buscando a musicoterapia analítica, ele fala que o nosso psiquismo soa, né? Então, a gente talvez nas palavras, no discurso, a gente até consiga assim disfarçar, mas quando a gente toca, por mais que o paciente de musicoterapia não tenha que saber de música, né? Ele só precisa querer se expressar. Por mais que ele esteja, talvez, querendo manter uma aparência, não é por se fazer, mas para ele mesmo também, né? Quando ele toca, aquilo fica mais evidente, fica, não é possível esconder, sabe? Isso é muito sensacional, assim, né? Como a gente consegue se mostrar a partir da música, né? E eu vejo assim, eu atendo pessoas adultas, né, que a gente chama neurotípicas, né? Seriam os neuróticos, né? As pessoas, entre aspas, normais, se é que a gente pode dizer que alguém é normal, né? E eu vejo como é muito curioso porque tem muitas pessoas que já passaram por terapias convencionais, né, verbais, que usam muito da fala. E quando elas chegam na musicoterapia, tem pessoas que se assustam, porque é como se tu tivesse menos defesas, ou as tuas defesas elas fossem diminuídas, sabe? E Uhum. claro que isso dá medo, né? Imagina, tu tá ali, né, te protegendo, as defesas são necessárias pra gente, né? E aí, de repente, pá! Então tem pessoas que e é muito louco, assim, porque às vezes tu começa muito de leve, muito suave, e mesmo assim, às vezes dá um impacto na pessoa, né? Porque a Uhum. música, ela vai para outros lugares que a fala racionaliza, né? E a música, como Co- assim? É. Como é que é isso de escutar música para você trabalhando ou fazendo outra coisa? Você tem essa preferência só porque é do Eldorado? Ou já faz parte de você o jazz, assim, o jazz e a bossa nova? Como foi essa experiência musical tua? Olha, Vivi, meus pais eles sempre gostaram de música, né? E assim, com o passar do tempo, a gente vai buscando novos caminhos. Quando eu fiz jornalismo, eu acho que eu fui muito feliz em conhecer pessoas que me levaram, né, para esse gosto musical. Tá fazendo estágio na rádio da faculdade fez com que eu tivesse acesso a outros gostos musicais. E o tempo também você vai encontrando, né, novos, digamos assim, novos repertórios. Enfim, com o passar do tempo você vai conhecendo novos cantores. Não que eu me feche somente a esses gostos musicais, a gente vai conhecendo até pela própria necessidade de saber quem é quem, o que, que o outro toca, né? Mas a Eldorado, o fato de eu estar dentro do jornalismo e ler determinado jornal acabou me levando a essa rádio e eu fui ficando, fui me identificando com o gosto musical dela e fui, né, ouvindo. Agora, outros tipos, né, outras rádios, como por exemplo a Cultura também, né, tem um perfil mais erudito, eu também gosto. Então, tudo aquilo que puder, de repente, trazer, adicionar, né, ou abrir o meu leque de conhecimento da música, para mim, está valendo, digamos assim, né? Claro. Eu acho importante. Eu acho interessante, às vezes, né, alguns, digamos assim, cantores, alguns compositores fazerem umas releituras de música que talvez o grande público não tivesse acesso, ou por algum, sei lá, falta de conhecimento, enfim. E esse diálogo é importante, né? Até para você, Sim. fulano fez uma leitura de tal música, vamos ouvir a música original, qual que é, por que que ele fez daquela forma, por que que ele fez aquela releitura. Então, esse
mundo musical é bastante vasto, né? A possibilidade que você tem, né? Essa elasticidade de você reler, de você fazer outros arranjos, é muito rico. Enfim, meu irmão, ele toca um instrumento, ele toca baixo, né? Eu não toco nenhum Ah, instrumento, né? Mas, enfim, mas é um talento que eu admiro nos outros, de verdade. não, com certeza. Eu queria mudar de assunto porque você naturalmente escreveu para o Instituto Mulheres Jornalistas e eu queria entender um pouquinho esse contexto aí. A gente veio parar aqui, eu fui para lá porque você estava escrevendo, obviamente, do Instituto Mulheres Jornalistas, né? E uma coisa que muito me chamou a atenção, até nem contei para a Cláudia, tá, Cláudia? Mas estou contando agora, que antes da Adriana me mandar a matéria, já tinha saído, já tinha sido publicado. Antes da Adriana me mandar a matéria, a minha irmã, que dá aula na USP, mandou a matéria para mim e para minha outra irmã. Falou assim: Olha, a Viviane está aqui. Eu peguei e escrevi para a Adriana: Já saiu, Adriana? Ela falou: Já estou te mandando. Essa velocidade da informação, assim, claro que a velocidade da música, a velocidade da informação, é que uma coisa me puxou a outra aí. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, Do da mundo, velocidade, né, da dessa rede, essa velocidade, assim, da informação, velocidade de como tudo tá está chegando aí. acontecendo, É. né? Pois é. Eu vou então voltar 20 anos, quando antes, né, de eu sair do jornalismo, eu estava trabalhando com internet. No comecinho, digamos assim, na internet, eu estava em dois sites e eu estava exatamente trabalhando no que a gente chama do tempo real, né? Então, a gente pega, colhe informação e manda e distribui. Essa velocidade da informação assusta, né? Porque, na realidade, o jornal, na forma física, como a gente conhece, né? Os grandes jornais, eles acabam, digamos assim, se concentrando naquela informação mais depurada, mais analítica. Então, as redes sociais mudaram o enfoque e você bate o olho na informação e já tem aquela informação imediata que você quer naquele momento para saber o que está acontecendo. Então, essa velocidade, ela, digamos, vai se tornando cada vez mais rápida, entre aspas, até porque surgiram novas redes sociais, né? Instagram, TikTok, né? O Facebook, que já ficou obsoleto, enfim. Então, essa velocidade assusta porque é muita informação e você precisa ter cuidado, porque às vezes você tem muita informação e no final acaba não sendo informado de coisa nenhuma. Quer dizer, a coisa vai passando, você vai deglutindo e se perde no meio de toda essa velocidade, e então é necessário você saber editar, né? Quer dizer, vamos pensar, tem o editor do jornal que seleciona a notícia, então você tem que ser um editor para você mesmo, para saber o que é prioridade para você. Muito bem, tem aquele mar de informação, então que tipo de informação é importante para você? Você está vocês gostam de música? Ok. Então, qual veículo me oferece o tipo de informação que eu quero receber? Porque senão você fica atirando para todo lado, fica pegando informação para todo lado e de repente você não sabe muito o que você quer, né? E acaba sendo jogado de um lado para o outro. Então, é necessário, pelo menos eu acredito dessa forma, você ter alguns parâmetros pessoais, né, as suas crenças pessoais, digamos assim, eu não estou falando isso em termos de fé, não é isso, mas aquilo que você busca de fato, quais são teus valores, para daí então você mergulhar nesse mundo de informação e captar aquilo que interessa de fato, porque senão vira massa de manobra, né? Quer dizer, que você está buscando no meio disso tudo? Né? Então, essa velocidade, ao mesmo tempo que é interessante, que você se abre para o mundo, então você meio que tem que ter uma postura, né, diante desse mar, porque senão você se afoga, literalmente. É interessante isso que tu falou, né, de sermos editores de nós mesmos, né?
de a gente poder selecionar realmente o que que faz sentido e o que que não faz. Por que que eu estou consumindo isso se nem me interessa tanto, né? E eu acho que isso, em se tratando de terapia, já fazendo um paralelo, né? Eu acho que também é o que a gente às vezes trabalha em terapia com os pacientes, né? O que que faz sentido para ti? Se isso não está te agregando, por que que tu continua, né? Então eu acho Exato, que é um pouco de autoconhecimento também poder fazer essa edição, exatamente. né? Poder bancar essa edição, porque às vezes a gente sabe e não banca, a gente não, ai, mas não consigo, né? É, como Sabe que não, né? e é uma coisa interessante assim, é, Adriana, a gente para ser musicoterapeuta ou a gente faz a graduação em musicoterapia ou a gente faz a pós, né? Então, se tu for fazer a pós, tu podes vir de algum curso que tenha sido de graduação. Então, a gente tem musicoterapeutas que vêm da área de exatas, que vêm da área de humanas, que vêm da área da saúde, né? Eu vim da comunicação e às vezes a gente tem uma cobrança, uma autocobrança, né, de saber muito de música, mesmo a gente não tendo vindo da música, e uma cobrança dos pares também, né? E uma coisa que me deu um alívio foi quando eu abri um livro do Benezon, que também é um musicoterapeuta argentino, e ele fala assim: quando falamos de musicoterapia, estamos falando de comunicação. Ah, então tudo, então eu já tô, porque a musicoterapia ela é a comunicação a partir da música, né? Isso a gente vê muito com o paciente autista, né? Que tem muitas dificuldades de comunicação. Tem uma musicoterapeuta que é a, não vou lembrar o nome dela, aquela que fez um documentário, Vive, com os pacientes dela 20 anos depois, sabe? Sei, sei. Essa aí! Essa. E ela fala, é muito interessante esse documentário, Adri, vou te mandar depois para tu ver. Ela teve pacientes, crianças, geralmente autistas, então ela trabalhava com os pais junto, porque ela também queria, de alguma forma, poder propiciar que os pais se comunicassem com essa criança, né? Então, como se fosse ensinando, assim, né, Vivi, os pais na sessão para que Aham. eles pudessem em casa se comunicar com essa criança. E 20 anos depois, ela foi atrás de alguns pacientes para ver como é que eles estavam. Quem fez, quem produziu o vídeo, inclusive, foi um dos pais junto com um filho que foi atendido por ela, né? Muito legal, ele fez a edição. Então, Interessante. muito legal. Então, ela diz que para o autista, muitas vezes a linguagem, a comunicação verbal não faz sentido, ele não entende, é muito complexa para ele. Mas a musical, sim. Então, ela explicaria que o autista ele ficaria no mundo dele porque ele realmente aquilo ele não consegue comunicar e ele não consegue se fazer entender e nem entender o que aquilo está acontecendo. Mas quando tentam se comunicar com ele a partir da música, aí As ele coisas vai. se abrem. Sabe o que que eu tô linkando aqui na minha cabeça? A Cláudia falou, 20 anos depois eles fizeram uma releitura com os pacientes de como eles estavam agora. A Adriana falou para mim aqui embaixo, 20 anos depois eu voltei a ser jornalista. Massa, né? Que coisa interessante. E aí, Adriana? A Cláudia falou pra gente da experiência aí de filmar os autistas, de como eles estavam 20 anos depois. E como foram os seus 20 anos de gap aí do jornalismo? Olha, assim, foram 20 anos de uma outra experiência, né? Eu fui para a área acadêmica, eu fui lecionar, então foi lidar com outro público. Eu acho que Uhum. o ensino deu a oportunidade de não só a postura de professora, eu acho que eu aprendi muito com os meus alunos, né? Você tem uma postura mesmo de se doar,
e você receber de volta, eu não tinha dimensão até onde o ensino pode afetar o outro, né? Eu não tinha essa experiência, eu pude aprender também a lidar com escola pública, com ensino superior, e Uhum, ver os diferentes perfis, as diferentes necessidades. É, você, depois de um tempo, reencontra esses alunos e vê como eles estão e estabelecer um outro relacionamento, uhum, perceber a importância de ter feito parte da história deles e ver e estabelecer novos laços, quer dizer, as matérias que eu tenho feito para o Instituto, né, Mulheres Jornalistas, algumas delas eu tive meus ex-alunos como entrevistados, então foi uma dinâmica bem legal e foram 20 anos de aprendizado numa área do ensino que no final você acaba aprendendo, né? Quem aprende mais é você e é, ver como o papel do professor é fundamental, quer dizer, como a educação é fundamental no uhum, país. Então, ter esse período de 2 décadas, quer dizer, no ensino, me fez abrir os olhos para uma área que, infelizmente, nem, não tem sido dada tanta importância. Então, às vezes, porque como jornalista a gente sempre, né, soube como o ensino é importante, mas você vivenciar isso é uma outra, né, uma outra coisa. Então, para mim foi bem importante, foi bem gratificante também. que bom. E quantas mulheres jornalistas tem no Instituto? Olha, atualmente tem 7, 8, né? E está dividido em várias áreas, não só na área de texto, mas Uhum, também na área de vídeo, né? Eles fazem matérias de vídeo e também com podcast. certo. E é interessante porque você não é algo voltado ao que a gente chama de hard news, né? Aquelas matérias cotidianas de Uhum, política e, né? uhum, Aquela coisa diária que está sempre na mídia, mas são pautas que não estão aparecendo tanto, mas tem uma, digamos assim, uma apuração mais demorada, enfim, né, um pouco mais aprofundada e mais alternativa. E, mas enfim, muito, muito legal, muito legal. Achou o nome, Cláudio? Não achei. Tá, a eu gente já coloquei, procura. Eu tenho no livro que está lá em cima da mesa. É aquela coisa que você vai lembrar amanhã de manhã que não precisa mais. Eu sei, super te entendo. Nós entendemos, não há problema, mas é isso. Mas esse negócio da velocidade da informação, claro que eu mudei da água para o vinho, se a gente estava falando de música e de repente eu linkei do nada aquela coisa de hiperativo, linkou do nada, não foi do nada na velocidade, né? Porque eu acho que a velocidade da música, na verdade, foi isso. A velocidade da música também está mudando muito rápido, vocês não acham? Os gostos musicais antigamente a gente tinha período barroco, vai, sei lá, de 1650 até 1750, querendo ou não, 100 anos, né? Período clássico, 1750 a 1820, foi, de repente agora, né? As coisas estão cada vez Uhum. mais rápidas, cada vez mais velozes, e aí a velocidade vem a internet, só que todo mundo está conectado. Estamos falando com Cláudia, né, Cláudia? Que está lá em Florianópolis, nós aqui em São Paulo a 9 graus, Sim. mas as coisas estão rápidas demais. E aí, de repente, vocês estão falando de 20 anos de diferença. Como é? Nossa, e é uma coisa tão impressionante, né? Porque tu fala de 20 anos. Há 20 anos eu estava saindo da faculdade de jornalismo, né? E a gente para pensar a mudança que foi o jornalismo de 2000 para cá. Para Eu vocês deve tinha ter sido também, aula, né? não, eu tinha aula de revelação de filme fotográfico, sabe? Eu A gente trabalhei tinha revelando filme aula fotográfico. de. A gente escrevia matérias e, tipo, as matérias tinham 3 páginas, no mínimo, né? Hoje, se a gente escreve E isso três não era um parágrafos, textão.
Então, 3 páginas não era um textão. a gente escreve 3 parágrafos, é um textão. Então, eu vejo que, por um lado, a vida parece que ficou mais simples para quem trabalha com jornalismo, no sentido de a gente demora menos, a gente condensa mais. Claro que tem todo um trabalho de, como tu falou, edição, né? De o que importa realmente. Claro que depende do veículo, né? Porque eu imagino que no teu veículo tu possa te estender mais, né? Porque também já é um veículo alternativo, né? Como tu falou. Mas é muito impressionante como o marketing se insinuou para cima do jornalismo e como as coisas estão misturadas assim, né? A gente vê quais são as vagas que tem para jornalista hoje? É para trabalhar com marketing, é para saber, é aquelas normas de CEO, uma coisa assim que fala, né? Quando eu soube, eu fiquei chocada, que era tu fazer um texto em que tu repete palavra-chave o máximo que tu pode. Eu aprendi a gente diversificar as palavras. Não podia repetir. Aí daqui a pouco tu tá repetindo. Gente, que doideira isso! E você acha que mudou na música ou vocês sentem essa repetição? Vamos ver com a leiga aqui. Você sente essa repetição na música, Adriana? Você diz em termos de som, Em termos de enfim. som, de letra, etc. Ai, Vivi, você está realmente perguntando para uma leiga, né? Mas assim, fica alguma coisa batendo na tua cabeça? Como é que é isso? Olha, você está perguntando como uma leiga, vou responder como uma leiga, É a enfim. intenção. É a intenção, né? Olha, Vi, ai, difícil responder, viu? Difícil responder, porque, como eu te disse, o meu repertório está muito voltado ao que a gente chama, sei lá, repertório dos anos 70, 80, jazz. Então, a gente volta, né, lá para o século passado, vai, vamos Uhum. dizer. Então, é engraçado, porque às vezes quando a gente quando fala grunge, por Sei. exemplo, né, que não é tão recente assim, eu já me sinto, né, meio velha. Aí tem um ritmo que é mais recente, qual que é? Meu Deus, esqueci o nome, esqueci o nome. Enfim, esses ritmos mais recentes que eu me sinto completamente dinossauro, eu nem sei qual que é, eu falo assim, Eu mas te que grupo entendo. que é? Tipo, os grupos que vão, por exemplo, que vêm do exterior e que vão nesses festivais, tipo Lollapalooza, tal, eu falo, gente, eu não sei quem são. Eu até posso ter ouvido a música que toca. Ah, tá, eu conheço essa música, mas eu não sei o nome do grupo e muito menos o ritmo que ele está tocando, né? Então, assim, e aí, de repente, a música que está tocando é parecida com aquela outra, então eu confundo o nome do grupo. Ah, é esse grupo? Não, não é esse grupo, tal. Então você já entra naquele esquema da tia, né? Nossa, você está virando já a tia do grupo, da galera, né? Esse cara sou eu. Lá, lá, lá. É bem por aí, sabe? Então, assim, você fala, gente, tô virando dinossauro, mas não que você não esteja aberta para conhecer. Você até pergunta, fala assim, crianças, me expliquem que grupo é esse que está tocando, né? Porque quero saber, né? Enfim, às vezes até a gente estava falando da rádio que escuta, às vezes até a Eldorado tem alguns momentos que apresentam músicas novas, né? De grupos que estão tocando, aí você até conhece, tal. Mas tem a galera que de fato escuta o grupo, o disco, o CD, que não é nem mais o CD, né? O que o grupo está lançando no Spotify, na Deezer, né? Então já é na plataforma, não tem mais o físico, né?
o CD, enfim, o vinil que estão relançando, enfim. E aí você vai lá na plataforma e escuta a música, mas se está sendo repetida, voltando à tua pergunta, né? Se o ritmo está sendo repetido, eu, como leiga, não tenho mais a capacidade de distinguir porque eu não identifico qual grupo, sabe? Então, você escuta um som ali, escuta um som ali, você vê que tal pessoa está no primeiro lugar do Spotify, tal, mas, né? Você conhece o novo, mas em termos de acordes, eu precisaria Não, escutar, né? relaxa. Relaxa, não é Enfim, bem isso, não. E é Just muito relax. louco, né? Porque assim como a gente mudou a forma de consumir a notícia, a gente também mudou a forma de consumir música, né? pois Tinha é, tinha toda uma questão assim de a pessoa vai produzir um disco, qual é a primeira música que vai começar o disco, aí a sequência, todo um clímax, aí pronto, esse é o lado A. Agora o lado B, né? O lado B já são as mais alternativas, já não são aquelas tão, né? E aí as pessoas sentavam para escutar, era o evento, era escutar o disco, né? pois é. E hoje a gente tem uma profusão e um acesso à música muito maior, né? E que tem, claro que tem a sua vantagem, né? Eu acho que é muito bacana, assim, eu acabo conhecendo muita gente, assim, pelo Spotify mesmo, né? Mas ao mesmo tempo, na semana que vem eu já esqueci que eu conheci, sabe? Ou, poxa, aquela música é muito legal, quem canta? Não sei, sabe? Porque talvez porque seja muita gente, talvez porque, né? E agora eu perdi o que eu ia dizer, mas Tá lá na estante, Cláudia, junto com o livro. Mas é muito curioso isso, assim, né? Como a gente está consumindo a música hoje, como isso não deixa de refletir, né? O nosso dia a dia, a nossa correria, o nosso ritmo mesmo, né? Tá aí Isso é uma coisa incrível. interessante. O que é o ritmo para você, assim, junto com a música? Você acha que o seu ritmo é mandado de acordo com a música, Adriana? Porque você escuta trabalhando, né? Eu acredito que sim. A música influencia bastante no meu ritmo, influencia bastante no humor, né? E acredito, voltando, né, ao repertório da rádio que eu ouço, tem bastante a ver com o meu humor. Se eu estou num baixo astral, procuro ouvir uma música, sabe, mais up. Às vezes, se eu estou num ritmo muito tenso, vou e recorro para uma música mais erudita, enfim, né, alguma coisa realmente que mexa comigo, porque precisa, para mim, eu tenho muito essa necessidade de ter alguma coisa ouvindo, né? Principalmente numa cidade que a gente está, como São Paulo, que ela é movida por barulho, né? Quer dizer, buzina, a gente falando, a gente correndo, e se não é o som, é o ambiente tenso, né? Então, a música, pessoalmente, é bem importante para, pelo menos para o humor, né? Que coisa. Na musicoterapia também é bacana porque a gente trabalha muito com canções, a gente fala canções que são as músicas com letra, né? Então, as canções, elas podem falar por nós, né? E às vezes elas podem dizer aquilo que a gente não se permite falar, né? Então, isso é muito legal, isso é muito. Como a gente às vezes engancha numa música, né? Como a gente canta aquilo assim, porque aquilo realmente está falando por nós, né? Tá sendo nosso porta-voz, tá transmitindo às vezes de uma forma que a gente não teria condições de transmitir ou não teria pensado em como falar aquilo, né? Então isso é muito bacana, é muito significativo, né? A gente trabalha muito em sessão também, pedindo para o paciente trazer uma música assim de supetão. Adriana, que música te vem agora? Aí a pessoa fala,
Aí a gente pode escutar aquela música e às vezes a pessoa começa a ter insights a partir do que ela estava trazendo pela letra da canção, né? É muito, Sim, muito bacana. a gente por aí vai lembrar, lembrei de uma cena agora você falando isso. Chega umas pessoas às vezes que sabem que você trabalha com musicoterapia e tal. Você pode pôr uma musiquinha para eu descansar agora? Eu acho que todo mundo passa por isso, né? E também tem, eu já ouvi uma assim, ó. Ah, eu não preciso, eu já faço a minha musicoterapia, eu ponho minha música lá em casa. O que pode ser algo terapêutico, mas não é terapia, né? Porque, tipo, eu vou relaxar. Tá, mas é isso que tu tá precisando, relaxar? Mas e aquilo que tá ali borbulhando dentro de ti? Será que vai ser resolvido só se tu relaxar, né? E, tipo, a terapia, ela pressupõe uma elaboração daquilo que está sendo vivenciado, né? Se tu só entra na experiência sonora, aquilo emerge e pronto, acabou, tá? Mas e o que que eu faço com isso agora, né? Exatamente. Por isso até que a gente fala nessa questão da regulamentação, né? De que a musicoterapia ela precisa ser feita por musicoterapeutas, porque a gente tem músicos que têm muito boa vontade, têm muito boas intenções, que querem, por exemplo, ir nos hospitais, tocar para as pessoas, né? Só que muitas vezes não vai ter essa fase da elaboração, né? E aí é complicado, às vezes aquela dor, aquela coisa que tá borbulhando, ela tá ali, tá, tudo bem, eu tô conseguindo lidar com ela, ela tá ali, mas se ela eclode, tá aí, o que que eu faço com isso agora? Era melhor que tivesse ali, se não tiver uma elaboração depois, do que aquilo vire, né? Tipo, Exatamente. tipo senta e chora, né? É, a gente É, tá encaminhando aqui para um finalzinho de sessão. Eu acho que a gente pode perguntar para a Adriana, né, o que ela gostaria de falar aqui para os musicoterapeutas. olha, o contato que eu tive com a Vivi agora nesse bate-papo com vocês foi um contato bastante esclarecedor, porque trouxe mais informações e o fato de vocês estarem batalhando uma regulamentação é bastante válido, porque a musicoterapia, pelo que eu pude conhecer por intermédio de vocês, é uma prática relevante, né, no que diz respeito ao tratamento emocional, né, do paciente, porque a música, ela de fato é importante, né, como não só como, digamos assim, diversão, mas como prática científica, né? Existem estudos, pelo que vocês falaram, ainda de forma bastante rápida nesse bate-papo, ela tem um fundamento científico, né? Então, é uma questão de fato de regulamentação e que o trabalho de vocês seja desenvolvido, o trabalho de vocês seja desenvolvido país afora, porque vale a pena, né, investir na prática da musicoterapia. Sim. É isso. Muito grata por você ter Eu, vindo. eu lembrei o nome porque eu acessei o PDF. Não precisei levantar para pegar o livro. O nome da musicoterapeuta que fez o vídeo documentário com os pacientes que ela atendeu 20 anos depois é a Amélia Oldfield. Isso mesmo. E o nome do documentário é Operation Syncopation. A gente pode colocar nos comentários depois. Eu vou mandar o link Uhum. para a Adri, vou mandar para a Vivi também. É muito legal esse documentário, muito E legal. aguardamos também o livro da Adriana 20 anos depois. Não é não, Adriana? Tá. Opa, estamos aí. Então, é isso aí. Acho que a gente quer agradecer bastante a sua boa vontade, você ter vindo falar Eu que aqui agradeço. um pouquinho do Eu seu que trabalho, agradeço pelo dividir. convite. Foi Nada, tamo muito junto. bom falar com vocês. Prazer em conhecer a Cláudia, Vivi.
pelo contato e Com espero que tenha sido certeza. relevante aí a conversa. E a sua super disposição aí. Tá bom? Muito grata, Tá Claudinha bom. querida. Gratíssima. E até a próxima, Valeu, pessoal. pessoal. Até.